O Ramones foi uma das bandas de punk rock mais importantes de todos os tempos. Seu som expressava uma fusão de euforia e simplicidade de uma forma única. Por isso, o episódio de hoje é dedicado a essa incrível banda e o 11º álbum, Brain Drain, e a canção Pet Sematary, tema do filme de mesmo nome de 1989. A banda surgiu no bairro de Forest Hills, no Queens, em 1974. Certamente é uma das influências mais importantes para a música punk e suas vertentes, e influenciou muitos a formarem a sua primeira banda e se expressarem. Na década de 60, o rock vivia uma fragmentação artística e psicodélica. Artistas como Grateful Dead, Frank Zappa se distanciavam cada vez mais dos sons pop do início dessa década, adotando o improviso influenciados pelo jazz. No início dos anos 70, o rock se tornava cada vez mais progressivo, principalmente no Reino Unido. As bandas faziam álbum com uma musicalidade virtuosa e altas doses artísticas. Grandes bandas como Yes e Pink Floyd eram arquétipos perfeitos desse rock complexo e progressivo. E foi nesse contexto que surgiram os Ramones, e um movimento punk gerado por eles. Enquanto as bandas de rock progressivo compunham canções cada vez mais complexas, os Ramones compunham canções curtas, intensas, de 3 ou 4 acordes, e iam direto ao ponto. Velocidade, intensidade e simplicidade substituíram as grandes ambições musicais do rock na década de 70. Tudo começa com o guitarrista John Cummins, mais conhecido como Johnny Ramone, e Thomas Ardelli, conhecido como Tommy Ramone, que nessa época também tocava guitarra e se tornaria o futuro baterista dos Ramones. Eles formaram uma banda no colégio em 1965, sob o nome de Tangerine Puppets. No início dos anos 70, o guitarrista John Cummins conheceu o futuro companheiro de banda Douglas Coven, que mais tarde se tornaria Dee Ramone. E eles almoçavam juntos e discutiam seu amor mútuo por bandas como The Stooges e MC5. E alguns anos depois, eles conheceram o vocalista Jeff Hyman, que se tornaria Joey Ramone, e ele cantava na banda de glam rock Sniper. Jeff era um grande fã dos Beatles, The Who, David Bowie e The Stooges, e começou a tocar bateria aos 13 anos, e tocou durante a sua adolescência, antes de aprender a tocar violão aos 17 anos. Os Ramones começaram a tomar forma no início de 1974. Douglas queria tocar guitarra, John também tocaria guitarra e Jeff tocaria a bateria, e convidaram seu amigo Rich Stern para tocar baixo. Porém, depois de alguns ensaios, ficou claro que Rich não sabia tocar baixo. Então, Douglas trocou a guitarra pelo baixo e John se tornou o único guitarrista. A banda foi batizada de Ramones depois que o baixista Douglas adotou o nome artístico Dee Ramone, influenciado por Paul McCartney, que costumava fazer os check-ins nos hotéis sob o nome falso de Paul Ramone. Dee curtiu e adotou, e influenciou os outros caras a usarem também. Jeff e John se tornaram Joey e Johnny Ramone, respectivamente. O ex-colega de banda de Johnny, Thomas Ardelli, foi convidado para ser o empresário da banda. Depois de deixar o colégio aos 18 anos, Thomas começou a trabalhar como engenheiro de som e assistente no estúdio Record Plant, onde trabalhou na produção do álbum de Jimi Hendrix de 1970, Band of Gypsies. Dee sentia muita dificuldade em tocar baixo e cantar. Thomas sugeriu então que Joey se tornasse o vocalista da banda. De fato, Ardelli era um cara de visão, e embora nunca tenha tocado bateria antes, ele foi escolhido como o novo baterista da banda, agora então como Tommy Ramone, já que Joey também não conseguia acompanhar os ritmos cada vez mais rápidos nas canções. Eis então a formação clássica da banda: Joey, Johnny, Dee e Tommy Ramone. O primeiro show da banda foi no dia 30 de março de 1974, no Performance Studios em Nova York, e se apresentaram pela primeira vez no famoso Sib Jib em 16 de agosto de 74, um clube que anteriormente era um bar de motoqueiros, agora era palco da nova cena musical que estava surgindo. As letras Sib Jib representam os gêneros musicais country, bluegrass e blues. A banda rapidamente se tornou regular no clube, tocando lá 74 vezes,
curiosamente, até o final do ano de 1974. E eles tocavam as músicas tão rápido que o show durava cerca de 17 minutos do início ao fim. E começaram a chamar a atenção, até que o empresário musical Seymour Stein assinou um contrato de gravação no final de 1975. Nessa época, os Ramones eram reconhecidos como precursores da nova cena que surgia como punk, e o CBGB permaneceria como o epicentro do mundo punk em Nova York, até seu fechamento em 2006. E os Ramones lançam então seu primeiro álbum, auto-intitulado, em 23 de abril de 1976, produzido por Craig Leon e coproduzido por Tommy, e pareciam remontar uma versão rock and roll da pré-década de 60, ao mesmo tempo em que soava como algo completamente novo. A canção de abertura Blitzkrieg Bob começa com uma linha de guitarra muito simples, de 3 acordes. Antes de liberar a icônica frase de abertura que se tornaria um grito de guerra tanto para os Ramones quanto para o movimento punk em geral: Hey ho, let's go! Foi escrita pelo baterista Tommy e originalmente chamada de Animal Hop. Depois que o baixista Didi revisou a letra, a banda mudou o nome e parcialmente o tema. De acordo com Tommy, o conceito original da canção era sobre adolescentes indo a um show para se divertirem. E devido a um orçamento muito baixo, o álbum foi gravado em apenas 5 dias. E além de Blitzkrieg Bob, gerou várias outras canções clássicas, como Judy's a Punk, e I Wanna Be Your Boyfriend. Os Ramones fizeram uma turnê pelo Reino Unido em 1976 e deixaram uma impressão significativa no público jovem. Dentre aqueles cujas vidas e carreiras seriam influenciadas por este evento estavam os membros do The Clash, Sex Pistols e Damned. E tais bandas estabeleceriam o movimento punk britânico no final dos anos 70. E em 1977 a banda lançou mais 2 álbuns, Leave Home e Rocket to Russia. Tommy recrutou um antigo contato de seus tempos no estúdio Record Plant, Tony Bon Jovi, primo de Bon Jovi, para produzir o álbum junto com ele. E o álbum Leave Home gerou os singles Swallow My Pride, I Remember You e Carbona Not Glue. A escrita e a estrutura são um pouco mais sofisticadas do que as canções do álbum anterior. Segundo o guitarrista Johnny, elas foram gravadas na ordem em que foram compostas. Em 4 de novembro de 1977, a banda lança o terceiro disco. Segundo o baterista Tommy, são os Ramones no seu auge, e é o seu álbum favorito, assim como o álbum favorito de Johnny também. E ele gerou, além do single Sheena is a Punk Rocker, a canção Rockaway Beach. E uma canção do cantor americano Bob Freeman, de 1958, Do You Wanna Dance? Rocket to Russia é um álbum fabuloso e cativante. Destaque também para as canções Here Today, Gone Tomorrow, I Wanna Be Well, Ramona e Surfin' Bird, uma canção interpretada originalmente pela banda americana de surf rock The Trashmen. Apesar do brilho das canções e ótima recepção do álbum pelos críticos, o álbum não vendeu muito bem e a banda ainda ansiava pelo sucesso nas paradas e lutava para consegui-lo. Em 1978, o baterista Tommy, cansado das turnês, decidiu deixar a banda e se concentrar na produção musical, e foi substituído por Mark Bell, que adotou o nome de Mark Ramone, e a banda lançou seu 4º álbum de estúdio, Road to Ruin, lançado em 22 de setembro de 1978. O álbum, coproduzido por Tommy e Ed Stassion,
incorporou o violão e elementos musicais menos proeminentes no punk rock, como solos de guitarra influenciados pelo heavy metal e baladas no estilo dos anos 60. E apresenta os singles Don't Come Close, She's the One, a linda balada Needles and Pins, uma canção composta pelos americanos Jack Nitzsche e Sonny Bono, gravada originalmente por Jack DeShannon em 1963. E I Wanna Be Sedated, que se tornou uma das canções mais conhecidas da banda. Em 1979, os Ramones estreiam no cinema, participando do filme Rock and Roll High School, um filme de comédia musical americano. O renomado produtor musical Phil Spector, que já havia trabalhado com os Beatles, se interessou pelos Ramones e se ofereceu para produzir o quinto álbum da banda, End of the Century, lançado em 4 de fevereiro de 1980, e gerou os singles Rock and Roll High School, Do You Remember Rock and Roll Radio? E Baby I Love You, um cover do trio feminino The Ronettes, gravado originalmente em 1963. As canções de End of the Century foram escritas principalmente para expandir a base de fãs da banda, se afastando do gênero punk original e direcionando para um som mais pop. As letras do álbum tratam de vários tópicos, desde vício em drogas até o estilo de vida da banda durante as turnês. E algo bem estranho: durante as sessões de gravação desse álbum em Los Angeles, o produtor musical Phil Spector fez com que o guitarrista Johnny gravasse repetidamente o mesmo trecho de guitarra na canção Rock and Roll High School por horas, até que Johnny não aguentou mais e disse que iria embora. E há boatos de que Phil chegou a ameaçar Johnny, colocando uma arma sobre a mesa. O clima realmente ficou tenso. Phil era um gênio como produtor, porém uma pessoa muito desequilibrada, violenta e temperamental. Ele faleceu em 16 de janeiro de 2021, aos 81 anos. Tem um drama de 2013 sobre a história de Phil Spector, interpretado por Al Pacino, que se baseia nesse lado obscuro de Phil e alguns tristes acontecimentos. Mas, dando um salto de 9 anos na história, em 23 de maio de 1989, os Ramones lançaram seu 11º álbum, Brain Drain, com a produção musical de Bill Laswell. É o último lançamento da banda com o baixista Dee Ramone, que deixou a banda pouco tempo depois e foi substituído por C.J. Ramone. Esse álbum gerou os singles I Believe in Miracles e o clássico do episódio de hoje, a canção Pet Sematary. Destaque também para as canções Palisades Park, uma canção escrita pelo apresentador de televisão Chuck Berry e gravada por Fred Cannon em 1962. E a canção natalina Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, uma composição de Joey Ramone. A canção Pet Sematary foi composta por Dee Ramone e Daniel Ray, para adaptação cinematográfica de Stephen King com o mesmo nome de 1989, e foi lançada como single, tornando-se um dos maiores sucessos da banda. E algo interessante, o escritor Stephen King, que é um grande fã dos Ramones, certa vez convidou a banda para ir à sua casa durante uma turnê de shows. E nessa visita, ele entregou a Dee Ramone uma cópia do seu romance Pet Sematary. O baixista se retirou até o porão da casa e 1 hora depois, ele voltou com a letra de Pet Sematary. Segundo o baterista Mark Ramone, que comparou Dee a Stephen King, dizendo que ambos escreveram sobre sentimentos com os quais as pessoas podiam se identificar, porque aguçavam a curiosidade, os medos e as inseguranças que muitos de nós temos. O produtor Daniel Ray
tornou-se coescritor, ajudando na estrutura da canção, enquanto o produtor John Beauvoir ajudou a dar uma estética mais comercial para tocar nas rádios e no cinema. Como Pet Sematary soava mais próximo das baladas de rock da época, foi uma luta para Johnny Ramone tocar os arpejos e os acordes, já que seu estilo era mais rústico e com poucas notas. No filme, a família Creeds acaba de se mudar para uma nova casa, um lugar pacato e muito agradável, exceto pelo misterioso cemitério no bosque atrás da casa. Os vizinhos relutam em falar sobre tal cemitério com os Creeds, mas gradativamente o casal toma conhecimento da verdade e ficam chocados ao saberem do perigo que seus filhos correm. Porém, mesmo assim, quando o gato da família morre atropelado, eles o enterram nesse cemitério, que tem o poder de ressuscitar o que foi deixado naquele terreno. Mas as consequências são inimagináveis. Infelizmente, o vocalista Joey Ramone, que vinha lutando contra um câncer desde 1995, nos deixou em 15 de abril de 2001, aos 49 anos. E os fundadores da banda, o baixista e compositor Dee Ramone, nos deixou em 5 de junho de 2002, aos 50 anos, vítima de uma overdose. E o guitarrista Johnny Ramone, em 15 de setembro de 2004. O baterista e produtor Tommy Ramone, no dia 11 de julho de 2014, aos 65 anos, que também lutavam contra um câncer. Com uma trajetória de 14 álbuns de estúdio, 10 álbuns ao vivo e 16 álbuns de compilação, os Ramones foram grandes responsáveis por tornarem o rock um gênero popular para gerações subsequentes. Os primeiros 4 álbuns da banda estabeleceram um modelo para o punk, especialmente o punk americano e o hardcore nas décadas de 80 e 90. Outras canções marcantes da banda são I Wanna Live, o cover de The Doors, Take It As It Comes, a clássica canção Poison Heart, o cover de Tom Waits, a canção I Don't Wanna Grow Up, e a versão do tema do filme Spider-Man. O vocalista do Green Day, Billy Joe Armstrong, nomeou seu filho Joey em homenagem a Joey Ramone, e o baterista Trey Cool nomeou sua filha de Ramona. O guitarrista do Metallica, Kirk Hammett, descreveu a importância do estilo rápido de tocar guitarra de Johnny para o seu próprio desenvolvimento musical. E o vocalista do Motorhead, Lemmy, amigo dos Ramones desde o final dos anos 70, compôs ainda em vida junto com Motorhead a canção Ramones, como uma homenagem à banda. E essa foi a parte histórica desse episódio. Na segunda parte eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Pet Sematary. Por isso, se inscreva e ative as notificações para não perder a segunda parte. E deixe também o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E continue por aqui, confira esse vídeo sobre o Alice in Chains, sua história e a canção Man in the Box. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte. Até lá!